Onde
Bom, filha? Dona. Tudo bem com vocês? Boa noite.
Vamos então, neste momento, todos nós, manter os nossos pensamentos em Jesus, através da harmonia da música que nos leva a esse ambiente maravilhoso, gostoso. Pensar em Jesus, que é nosso mestre, nosso guia, modelo. Ele possa emanar nessa noite suas energias, nos iluminando, trazendo para nós a paz, a tranquilidade, e para a nossa companheira que veio trazer o estudo da noite, que ela também seja bem amparada pela espiritualidade, para passar aquilo que ela estudou, o seu conhecimento doutrinário, e que nós possamos, mais uma vez, começar a semana nessa mesma harmonia. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, que assim seja. Mais uma vez, estamos aqui com a Sirlene, do nosso sagrado, que vai fazer o estudo da noite. Fique à vontade, Sirlene. Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite.
Que o amor de Deus, que o amor de Jesus possa envolver os nossos corações. E nós pedimos então, uma vez mais, o amparo dos mentores da nossa casa, da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, a qual eu estou ligada, né? Eu posso vir para cá, mas eu não vou desligar não. De pai não troca não. Então que Jesus nos abençoe a todos. Nosso estudo hoje está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e nós vamos estudar então o item 10, o homem no mundo. Então, essa questão do homem no mundo, nós precisamos, meus irmãos, refletir profundamente e sempre no significado que tem para nós, para a nossa responsabilidade moral, para a nossa responsabilidade espiritual, o nosso compromisso cristão, aquele que nós temos com a gente mesmo, não é? Porque, digamos assim, no meu modo de entender, nosso compromisso ele tem facetas, ele tem vertentes. É como uma palavra no dicionário, tem vários significados e cada uma é utilizada no seu devido contexto. Nós temos isso também no nosso compromisso de cristãos, mas a base desse compromisso, onde quer que nós estejamos, é a nossa fidelidade aos ensinos recebidos, né? A nossa fidelidade a Deus. Allan Kardec fala, naqueles capítulos da primeira parte do livro dos Médiuns, que o essencial é ter fé em Deus e fazer o bem. O estudo é muito importante para nós que professamos a fé raciocinada. O estudo é a nossa bússola. O estudo é como aquela medida que está, aquele recurso que está ao nosso alcance para que nós possamos então amenizar as dificuldades da nossa caminhada. Porque como nos ensina aquela mensagem que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer, todos passamos dificuldade na Terra, todos, né? Aquele que não encontrou a prova ainda, a prova maior, porque às vezes um espírito reencarnado vive cerca de 20 a 30 anos, conforme nos ensina Leon Denis, no livro Depois da Morte, para enfrentar para reaver a sua bagagem espiritual e assim as suas provas, né? Às vezes um espírito vai enfrentar as dificuldades mais importantes da sua vida, do seu planejamento reencarnatório, depois de adulto, depois de casado, depois de constituir família. Outros na velhice, quando chega na velhice que vai enfrentar aquela dificuldade que foi a base, digamos assim, do seu planejamento reencarnatório. Está dando para entender? Mas nós temos os chamados atenuantes. O conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento de que nós somos espíritos eternos, de que a vida não acaba com o corpo, o conhecimento de que o nosso espírito já existia antes de ser criado o nosso corpo, o conhecimento do fato de que após a morte o espírito continua vivo e retorna ao mundo espiritual e que nós estamos aqui de passagem, matriculados nesta escola terrena de evolução, deve significar para nós a urgência, a necessidade de aproveitar bem o tempo que estamos aqui. Uma existência terrena, ela é sempre breve. Mas desencarnou com 93 anos, isso em termos de eternidade é pouco tempo, pouquíssimo tempo. Então nós estamos aqui de passagem.
matriculados nessa escola maravilhosa, nessa escola abençoada do Pai. Nós precisamos pensar sobre isso, que a Terra é um lugar maravilhoso para os espíritos evoluírem, para os espíritos viverem o ensino do Mestre, para os espíritos somos nós, para os espíritos se reconciliarem com a sua consciência e voltarem a, digamos assim, a vibrar na mesma frequência da harmonia das leis universais. Agora eu falei difícil, falei? Agora ele foi bem longe, não foi? Porque muitas vezes para a gente alcançar então essa harmonia vibratória, é preciso que nós nos reconciliemos com a gente mesmo, com a nossa própria consciência, que a gente se recomponha moralmente dos danos causados à obra da misericórdia infinita do Pai, dos danos causados à nossa própria vida, dos danos causados ao nosso próximo. Então nós precisamos de tudo isso, né, de nos reconciliar com todas essas questões, digamos assim, da nossa vida, para que a gente possa então vibrar na mesma harmonia, na mesma vibração da harmonia universal. Isso não é obra para uma vida só. E é por isso então que os espíritos superiores dizem a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que as reencarnações são inúmeros, quase infinitos, porque nós aprendemos muito lentamente. E nós estamos vivendo uma época então em que nós mesmos podemos, digamos assim, mensurar, medir o nosso aprendizado. Mas como? Como que a gente enfrenta as dificuldades? Em pânico, em desespero? Ah, meu Deus, aconteceu isso comigo. Caramba, no chão, fica lá. Não pode não. Um médium amigo meu falou assim para mim, que o Chico Xavier me ensinava o seguinte, que já é para cair de pé. Não é para ficar lá na poeira, não. É para levantar. É para levantar porque a caminhada é longa. E a gente tem que aproveitar o tempo. É muito comum a gente ler em obras espíritas que relatam o depoimento de irmãos que voltaram ao plano espiritual, que afirmam ter perdido a oportunidade de evolução. E a Amélia Rodrigues vai dizer nas suas obras que nós reencarnamos várias vezes e estamos retornando ao plano espiritual de mãos quase vazias. Todos esses comportamentos nossos, no sentido de nós... Eu tenho um irmão que fala assim, que precisa evoluir, mas não precisa ter muita pressa, não. Mas o Dr. Bezerra nos ensina que o serviço não pode ser apressado, mas ele é urgente. Nós temos necessidade de nos modificar. Não é de fazer a caminhada toda, não, mas a modificação. Quanto mais o espírito amadurece em termos de se alinhar com a harmonia do Pai, mais serenidade ele tem para organizar moralmente a sua vida. E essa lição sobre o homem no mundo, que está no capítulo 17, sobre a qual nós estamos refletindo, ela vem nos ensinar isso. Mas o que significa ser espírita nesse contexto, né, de mundo que nós estamos vivendo? Afinal de contas, quem são os espíritos? Nós somos aqueles espíritos que recebemos uma cota muito grande da sabedoria do Pai em nosso favor, né? Porque Emmanuel afirma no livro Consolador que todas as religiões, elas constituem roteiros sagrados que conduzem o homem, que conduzem o ser humano à sua ligação com Deus. Portanto, são todas respeitáveis. Mas nenhuma delas dá para nós o esclarecimento que a doutrina espírita nos dá. Não é que a gente está muito esclarecido,
Não é tanto assim, não. Mas nós temos muito esclarecimento. O ensino que a gente recebe é perfeito. E nós não podemos esquecer uma questão muito, muito importante. A espiritualidade superior fala com cada um de nós através da nossa própria consciência. E é esta comunicação sutil, silenciosa. Às vezes a gente não percebe que faz com que todos nós sejamos médiuns. Então isso vem provar também que o médium não é um ser privilegiado. Então nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de meditação, de análise do mundo que nos cerca, da nossa conduta diante do mundo, da nossa contribuição que nós estamos dando, que nós podemos dar à melhoria do mundo que nos rodeia. E esse mundo que nos rodeia começa no nosso próprio interior, vai se projetando na nossa família, dentro do nosso lar, onde a gente trabalha, com os nossos vizinhos, na rua, como é que a gente anda, numa loja, quando a gente entra para fazer uma compra, né? Na seara espírita. Nós somos vistos como pessoas muito queridosas por aqueles que não conhecem o espiritismo e que às vezes cometem o equívoco de pensar que os espíritos são seres privilegiados. Nós somos seres privilegiados porque nós já conhecemos os fundamentos da terceira revelação. Mas nós precisamos entrar, vamos dizer assim, em plena vivência dos princípios da terceira revelação, onde quer que a gente esteja, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta, em qualquer hora da nossa vida, na hora mais amarga da nossa existência. A nossa reação precisa ser diferente em razão dos princípios que nós abraçamos, em razão do ensino que nós recebemos, que o ensino que nós recebemos da espiritualidade é um ensino completo. É um ensino capaz de nos ajudar a resolver todos os problemas da nossa vida. Então, no livro dos Espíritos, lá na parte que fala das leis morais, no capítulo 1, da lei divina ou da lei natural, os Espíritos vão dizer a Kardec que a lei divina é eterna e imutável. E que na lei divina nós temos todas as informações capazes de nos ajudar a construir a nossa própria felicidade. E que nós só somos infelizes quando nos distanciamos da vivência dessa lei. E os Espíritos vão dizer nessa mensagem aqui do capítulo 17, do Homem no Mundo, que para viver de acordo com a lei de Deus, não é preciso aquele aspecto sério, lúgubre, cinzento, né, de profunda concentração, não. Então, o Espírito diz o seguinte, que nós podemos e devemos viver como vivem o povo da nossa época, em contato com o mundo que nos rodeia, né? É claro, na medida em que nós vamos tomando conhecimento, nós vamos tomando ciência dentro de nós mesmos, de que somos filhos de Deus, de que nós temos um compromisso com o Pai, porque nós todos, por sermos dotados de razão, de livre-arbítrio, de inteligência, o nosso compromisso é moral. Ele já existia antes dessa existência e continuará existindo por toda a eternidade. Então a gente vê, por exemplo, na obra espírita, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele trabalha, mais ele serve em favor de toda a humanidade, né? Então, nós precisamos aprender a viver de acordo com essa lei, onde quer que a gente esteja. Não é preciso estar dentro do céu. Não é preciso ter aquela postura sisuda, né, diferente, excêntrica. Não. É possível a gente viver comumente. É claro que nós sabemos que na medida em que nós vamos nos espiritualizando, a alimentação muda, se modifica. A diversão se modifica. Não é verdade? A diversão se modifica. Mas nós continuamos necessitados do convívio uns com os outros. Porque isso faz parte
da lei de amor com que o Pai Celestial, através da lei, e é a lei com que o Pai Celestial governa todo o universo. Nós temos essa necessidade de vivermos uns com os outros, né? Esse amor que a gente sente, porque o amor é centelha divina. Quando Deus criou cada um de nós, Ele colocou individualmente essa centelha divina nos nossos espíritos. E os espíritos vão dizer a Kardec que Deus criou todos os espíritos a partir do mesmo princípio, de simplicidade e ignorância, com a capacidade de aprender e praticar o bem, com a finalidade de que nós nos tornemos perfeitos. Nesse esforço para que nós possamos, então, nos tornarmos perfeitos, nós temos necessidade do convívio pacífico uns com os outros, não temos? Dentro do nosso lar, por onde a gente passa. Quer ver? Coisa difícil é quando a gente chega num lugar que a gente não conhece ninguém. Quando eu fiz mestrado na Universidade de Brasília, quando eu fui morar em Brasília, eu estranhei demais, porque eu mudei para lá, já na época de começar as aulas, de aula começava na segunda-feira, eu cheguei no sábado, e nos primeiros dias eu estranhei muito, porque eu conhecia só os secretários do Departamento de Teoria da Literatura e Literatura, e aqueles livreiros que ficam lá no UNB, nos corredores, vendendo livros, só que é livro. E isso foi uma época para mim muito difícil. Aí depois eu comecei a frequentar a Federação Espírita Brasileira, que é perto da UNB. E eu achei que isso fosse uma característica minha. Aí quando a minha irmã foi fazer o mestrado, ela sentiu a mesma coisa, a mesma dificuldade. Porque nós temos necessidade do convívio, do entrosamento uns com os outros. O que nós precisamos é aprender a viver para distribuir, para oferecer ao nosso próximo, onde quer que a gente esteja, o melhor de nós, as nossas melhores qualidades. Nós temos, então, o dever de pensar que tipo de companhia que a gente é, o que a gente oferece para o nosso próximo, como que a gente lida com os defeitos do próximo. Mas como que a gente deve lidar com os defeitos do próximo? Nós devemos lidar com os defeitos do próximo da mesma forma, da mesma maneira, como nós gostaríamos que os outros lidassem com os nossos defeitos. Né? Recordando, em primeiro lugar, aqui a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus? E os Espíritos dão uma resposta resumidinha. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. É um roteiro de vida. A benevolência, a caridade moral. A caridade moral. Nós estamos ainda, todos nós, nos melhores exemplos. O Dr. Bezerra fala no livro Bezerra de Menezes Ontem e Hoje. Eu vou pôr esse Bezerra de Menezes, não é Bezerra de Menezes Ontem e Hoje, não. Uma carta de Bezerra de Menezes. Eu vou colocar esse nas palestras do ano que vem. Esse ano já está determinado. Eu vou fazer umas modificações, mas esse não vai entrar, não. Mas como assim? Que a gente pratica das boas e más ações. A gente fala mal dos outros. Esses comentários, não falei mal não, eu só comentei. A natureza do comentário vem tudo para cima de nós e vai constituindo a nossa alma, vai constituindo as nossas dificuldades, a nossa afinidade inferior com os espíritos que nos cercam. Nós vamos atraindo a parte inferior da espiritualidade. Isso vai nos fazendo mal. Isso vai complicando a nossa vida espiritual. Né? A nossa falta de caridade também dificulta a nossa vida. Benevolência, caridade moral. A caridade do coração. A caridade de silenciar sobre os defeitos do próximo. Eu vou citar aqui agora para os irmãos 2 lições que estão no livro Jesus no Lar. A caridade desconhecida. Um homem era muito pobre. Vou contar. Um homem era muito pobre. E aí ele ficou sabendo que ele tinha a missão de praticar a caridade. E logo ele ficou muito preocupado.
porque ele pensou, meu Deus, como que eu vou praticar a caridade? Eu sou pai de 6 filhos, meu salário é pequeno. Se eu der um prato de sopa, vai faltar na comida dos meus filhos. E ele pensou, caridade material, com dinheiro, com bens materiais, essa ele não podia praticar mesmo, porque senão ia faltar para a família dele. Mas ele era um aluno esforçado, ele continuou então praticando a caridade desconhecida. Ele não falava mal de ninguém. Se ele estava numa roda de amigos e alguém citasse qualquer defeito de qualquer pessoa, imediatamente ele sugeria uma qualidade daquela pessoa. Se ele estava andando na rua, ele percebesse a presença de qualquer objeto na rua, de qualquer uma pedra, um tijolo, ou qualquer coisa que pudesse prejudicar uma pessoa, causar uma queda, ele ia lá e tirava aquilo do lugar. E ele foi praticando estas chamadas pequenas ações em todos os momentos da vida dele. Quando ele desencarnou e chegou ao plano espiritual, ele foi recebido por um mensageiro dos céus que depositou na sua cabeça uma coroa de luz como prêmio pelas lições que ele havia aprendido e praticado na terra. E a gente precisa pensar no fato de que Jesus nunca praticou a caridade material. Jesus nunca deu um pedaço de pão para dar para ninguém, ele nunca deu uma sacola de dinheiro para ninguém, ele nunca deu uma cesta de alimento para ninguém, e ninguém praticou mais a caridade do que ele. Tudo isso são reflexões para a gente fazer. Nós estamos num momento em que a humanidade está sofrendo muito, de todas as formas, e está passando fome também. E os alimentos estão caríssimos. Nós precisamos de dar um prato de sopa, sim. Nós precisamos dar o pão. Nós precisamos dar o agasalho. Mas, se a gente praticar a caridade material sem somar a isso, digamos assim, o nosso sentimento, a pessoa que recebe, ela vai ser sempre beneficiada. Mas a gente não consegue a promoção que a gente precisa. Em tudo que nós formos fazer, é preciso colocar o amor que Jesus nos ensina nas nossas lições. Em tudo que nós formos fazer. Vai cuidar do familiar doente? Precisa ser com amor. Vai fazer a visita para o vizinho, para o companheiro de trabalho, para um amigo? A verdadeira amizade, o verdadeiro sentimento é preciso estar presente. Porque nós temos também na nossa sociedade muita gente que pratica a caridade assim, mãos cheias, dá caminhão de alimento, faz sopa aí para não sei quantas mil pessoas, mas o coração ainda não participa, não é? Então é preciso pensar. Vamos analisar a questão de que Jesus resumiu os 10 mandamentos de Moisés em apenas 2. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. À medida que nós vamos aprendendo a colocar em prática esse amor que Jesus nos ensina, nós vamos descobrindo novas maneiras de servir, de ser útil a nós próprios, a nossa família, a sociedade a qual nós estamos vinculados, e assim nós vamos sentindo aquela necessidade de servir toda a humanidade. O espírito só evolui realmente quando ele se sente vinculado a toda a humanidade, porque a humanidade é uma grande família. A humanidade não está aqui dentro desse salão, não está ali na rua, não está lá nos estádios de futebol, não. A humanidade está no planeta, né? Digamos assim, falando da Terra, que está no universo, né? Está no universo. A humanidade está em toda a Terra. Enquanto nós não tivermos esse sentimento de solidariedade
por toda a humanidade. Enquanto nós não tivermos essa consciência de que somos todos irmãos e que a humanidade constitui uma só família, nós não teremos aprendido as lições de que necessitamos. Também no livro Jesus no Lar, nós temos uma outra lição que se chama a receita da felicidade. Então, Jesus conversava com os apóstolos sobre a questão, os apóstolos falavam entre si, sobre a questão das dificuldades da vida em sociedade. Porque se a gente descuidar, uniu dois, fofoca dali, cobra dos outros que não dá conta de fazer, vai medir o outro pela marca da roupa dele, né? Nós perdemos muito tempo com isso, não perdemos? De repente a gente nem percebe o que está fazendo. E a discussão estava assim acalorada entre os apóstolos sobre a questão de viver junto, né? Que uns julgam os outros muitas vezes sem saber o que está falando, sem saber que o seu julgamento vai provocar sofrimento no outro. Nós não pensamos nisso. E quando nós fazemos as coisas, nós praticamos as nossas ações infelizes, sem meditar sobre essas coisas tão importantes, nós faltamos com a lei de caridade, nós faltamos com a lei de amor. Então o apóstolo Tadeu começou a falar sobre a questão, sobre questões que faziam ele muito sofrer. E Jesus perguntou para ele qual que era o maior objetivo da vida dele na terra. E ele ficou assim, né? Eu só sei que a questão situou no fato de que ele estava tentando compreender o reino de Deus. E Jesus perguntou para ele, mas escuta, você já procurou a construir esse reino de Deus dentro de você? Porque o reino de Deus, na verdade, ele começa a existir dentro de nós. A nossa forma de sentir os acontecimentos da vida, os nossos deveres, os nossos direitos, vai configurando a existência do reino de Deus dentro de nós ou não. Tem uma lição dessas que eu estudei aqui, que está no livro de Emmanuel, onde ele fala que nós vivemos, a nossa vida, ela é tipo um condomínio coletivo, onde nós dividimos os recursos do Pai, a luz do sol, né, por exemplo, nós dividimos a... Agora eu vou achar esse tem que ser assim. Nós dividimos os recursos naturais, a luz do sol, os bens da natureza, o ar, e isso não depende da nossa vontade. Então, quer dizer, o nosso aprendizado, ele passa muito pela questão da gente respeitar o direito do outro e o nosso próprio direito. Até na constituição da família, né? Muitos problemas familiares surgem porque nós não temos o hábito de respeitar o direito do outro. Pai e mãe quer ser feliz com os filhos, tem que viver amor, tem que viver amizade, tem que viver a troca de gentilezas. Eu ouvia muito quando eu era criança, a minha família, os meus pais dizerem assim, a fulano é muito bom, ele dá muito trabalho aqui em casa, mas ele é bom com os de fora. Tem que ser o contrário. Tem que ser o contrário. Onde que a gente tem que começar a ser bom? Dentro de casa. Para depois a gente conseguir ser bom do lado de fora. Não é? Porque dentro de casa é que estão os nossos companheiros de evolução mais próximos. É que estão aqueles que vão, assim, conviver com a gente, digamos assim, popularmente, em secas e verdes. Quando a situação está ali, terrível. Meu melhor amigo está lá na casa dele, às vezes não tem nem condição de falar com ele. Os familiares estão ali, aguentando, suportando nosso mau humor, nosso azedume. Então, quando a gente está com um pouco mais de juízo, a gente precisa pensar, o que a gente oferece para os familiares? Porque nós precisamos propor relações de amizade para os familiares.
relações de amizade, de boa convivência, de cordialidade, de respeito, reconhecer o valor de cada um. Ah, meu pai não tem valor, não. Tem. Primeiro porque é seu pai. Te deu a vida no corpo. Então Emmanuel fala nas suas obras que nós, os filhos, nós temos dívidas eternas com os nossos pais, porque eles nos ofereceram a vida no corpo, que é o que a gente precisa para poder viver aqui na Terra. Não tem como a gente viver na condição de encarnar se não tiver pai. Há casos em que, quando o espírito precisa reencarnar, se ele não tiver muito merecimento, vai dar um trabalho para a espiritualidade arrumar um pai e uma mãe para esse espírito, vocês nem querem imaginar. Tem uma história que está lá no livro, eu acho que é o Espírito da Verdade, que chama História de um Pão. Eu nem vou contar isso, vou deixar isso para vocês procurarem depois. História de um pão. Mas deu um trabalho para achar um pai e uma mãe para esse espírito, mas eu vou contar para vocês. Então, missão de pai e mãe é meritória, né? Eu costumo falar o seguinte, eu tenho 3 irmãos, eu queria ter pelo menos uns 9. Sabe por quê? Porque se a gente tem dificuldade com um, não é possível ir 9 e achar pelo menos uma saidinha, não ia? E achar pelo menos uma saidinha mais fácil para poder conviver com mais dificuldade. Agora eu tenho só 3. Então, o negócio é muito fácil. Vocês imaginam quando a pessoa não tem irmão. Dá uma solidão danada. Eu sinto a falta dos meus 3 irmãos, porque são nossos companheiros de evolução. Na medida em que a gente vai aprendendo, quando um fala uma coisa que a gente não gosta, a gente fala assim, fosse no outro tempo, eu não ia voltar aqui mais não, mas agora eu sei que eu não posso fazer isso, que isso não me pertence mais. É bom eu ficar calado, né? Porque daqui a um dia eu tenho que voltar aqui de novo. Eu quando eu fico preocupado, eu levanto assim, geralmente é no domingo. Fulano, tudo bem? Tudo. Tô chegando aí, vou tomar um cafezinho. Às vezes eu tomei café aquele tempo. Eu tô chegando aí, vou tomar um cafezinho. Às vezes vocês tomam um cafezinho que ele mandava? Em nome de Deus? E levar o que pode, o que tem de bom? E a gente precisa cuidar disso. A convivência humana, ela tem, por exemplo, a mesma natureza daquela planta bem frágil, bem pequenininha. Não entendo nada de planta, não. O negócio é lindo. Então, por exemplo, eu vou falar de uma planta aqui, quem entende de planta vai ver, mas tem muito mais. Então, aquela planta avenca, que tem muito tempo que eu não vejo. Diz que aquela planta é muito delicada. Então, diz que se pode demais, ela não gosta. Ou vento demais, ela não gosta. Assim é o relacionamento humano. Em todos os lugares em que nós vivemos, o homem no mundo, em todos os lugares em que nós estamos, né? Eu já fiz uns outros estudos de família, onde Emmanuel, naquelas obras lá, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva. Então tem uma parte lá, retirada da obra de Paulo, das cartas de Paulo, que fala assim, aprendam primeiro a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. A viver em família, ser amigo dos irmãos, ser amigo dos pais, ser tolerante, né? Quando a gente suporta um desaforo, a gente pode levar aqui para frente, não. Muito pelo contrário, é melhor jogar água. Ou precisa até chamar o bombeiro, faz uma prece, para apagar logo, para não dar confusão para outra vida, não. Porque depois quem é que vai resolver as nossas confusões na nossa família? Quem? Nós. Então é melhor já ir resolvendo, não é? É melhor já ficar calado. Eu estou aprendendo que não vai. É melhor a gente ficar calado muitas vezes, sabe por quê? A gente, os outros podem até achar que a gente é bobo. Mas depois a gente não precisa pedir desculpa. Fala, ainda bem que eu não falei nada. Ainda bem que eu não falei nada. E isso no melhor dos casos. E quando a gente descobre, nossa, mas eu errei feio, hein? Se eu tivesse falado, eu estava enrolado agora. Né? Então, viver no mundo, viver em sociedade, viver a família, significa prestar atenção em todas essas coisas. Porque
Não adianta a gente conhecer todos os princípios da codificação kardeciana. Não adianta a gente conhecer o Evangelho de Jesus de ponta a ponta, se a gente não sabe resolver esses problemas. Essas questões de relacionamento, de vivência da lei divina, de vivência da fé cristã, ela é, então, questões para a gente resolver com todo o tato possível. Se não tiver amor, não adianta. Né? Nosso movimento espírita está cheio de espíritas notáveis pelo conhecimento da obra espírita, mas o coração ainda está distante daquela prática. O coração ainda está distante. Porque por mais conhecimento que a gente tenha da lei de Deus, esses conhecimentos eles são importantes para que nós possamos aprender a viver a simplicidade das lições de Jesus. Então, eu já me referi aqui, em outras ocasiões de estudo nosso. Põe um pouquinho de água aqui para mim. Já está aqui, obrigado. Nossa. Eu já me referi aqui em outras ocasiões, para eu fazer as palestras do Natal do ano passado, tem um estudo que eu não trabalhei muito com ele, não. Quando eu pegar desse ano, eu vou pegar essa lição de novo. Então, uma história do irmão X, onde ele reproduz uma conversa entre Jesus e o apóstolo João, o evangelista. E Jesus fala assim com tanto amor. E aí, meu João, como é que a humanidade tem vivido as minhas lições? Quem é que tem causado mais confusão, né, em torno da vivência do meu evangelho? E aí vai uma reflexão maravilhosa para nos chamar à necessidade de analisar como é que nós temos vivido, né, o evangelho de Jesus. E Jesus diz assim para o apóstolo João: sabe, meu João, por que eu vim à Terra e trouxe todas as lições que eu ensinei, sem jamais escrever um único livro? Isso chama atenção da gente, chama. Como o mais importante dessa Terra, desse planeta. E diz que não é só daqui não, viu? Diz que é de todo o sistema solar. Eu já li em mais de um livro que Jesus é diretor, é governador de todo o sistema solar. Sabe por quê? Que eu não escrevi nenhum livro? Para que todos tenham condição, para que todos tenham capacidade de compreender, de viver as minhas lições. Por quê? As minhas lições estão escritas onde? 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 Não dá conta? Na nossa consciência. Não é preciso ter um diploma do mundo. Não é preciso ter uma sabedoria muito grande para compreender a lei de Deus, porque está dentro de nós, está na nossa consciência. Todos nós conhecemos o que é certo e o que é errado. Como as crianças são espíritos eternos, vocês precisam ver. Eu já evangelizei crianças de todas as idades, até jovem, lá no Museu de Menezes. Criança vem ao mundo com a vontade de aprender, com a vontade de se corrigir e acertar, que é uma maravilha a gente acompanhar isso, sabe? E a criança, quando a gente fala assim: ó, meu filho, você não faz isso não, se você fizer isso, você vai machucar. Tá, pai, tá, mãe. Na verdade, ele sabe. Mas por que ele faz? Porque não tem a maturidade. Não tem a maturidade. Né? E nós estamos, então, diante dessa proposta de utilizar todo o conhecimento que nós já adquirimos para, digamos assim, sedimentar, não sei se é essa palavra correta aqui, essa maturidade, esse conhecimento, para a gente viver realmente a fé raciocinada. É preciso um esforço continuado que dura muitas vezes por várias existências, para a gente aprender a raciocinar. Raciocinar com proveito,
agir com acerto, né? E em qualquer desses caminhos, o amor é sempre a luz que nos dirige e a luz que nos ilumina. Vou terminar 5 minutos antes, agora eu terminei, tá? Alguma pergunta? Algum comentário? Concordam? Discordam? Então, que Jesus nos abençoe a todos, que nós tenhamos, então, bastante oportunidade de refletir sobre o nosso compromisso cristão, onde quer que nós estejamos. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado, Sergente, por fazer mensagem da noite, né? Muito importante para nós estar aqui refletindo sobre o Evangelho de Jesus, principalmente essa mensagem, eu gosto muito bem. Bom, como vocês estão vendo aí, estamos em construção, né, em obras. Luiz, está tendo ingresso aí? O Luiz vai estar ali de fora, ele vai estar distribuindo os ingressos da feijoada que iremos fazer em julho agora. 10, eu acho. É 10 de julho agora. Como eu tenho falado aqui, né, sempre vai ter um evento para a gente ganhar fundo para pagar, porque as coisas não é barato, é muito caro. Essa plataforma, vamos colocar aí, uma plataforma elevadiça, elétrica, é muito caro, então precisamos da colaboração de todos, adquirindo os ingressos, ajudando de alguma forma. Né? Como trabalhamos aqui, como dizem, formiguinha, um ajuda aqui, ajuda ali e a coisa flui. Vamos passar então para o passo, segunda parte? Pode, Leonardo, uma vez. Boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal, nós estamos com uma turma do ESG, Estudo Sistematizador de Espírito, de terça-feira. Amanhã temos um estudo, quem tiver interesse em participar, a gente estuda com calma, a conceituação, a gente vai nos princípios básicos da doutrina espírita. Básico assim, né? O básico da doutrina espírita já é muita coisa para a gente também, muita coisa para aprender. Então, nós estamos às terças, das 7h30 às 9h, tá bom? Na semana passada eu tinha comunicado que era das 7 às 8h30, mas mudamos agora para 7h30 às 9h, o pessoal está preferindo. E também, gente, nós temos um trabalho com a música aqui, a gente chega às 7h30, a gente faz uma harmonização, tanto antes quanto agora na hora do passe. E nós temos também, quem quiser ouvir a gente durante a semana, nas redes sociais, eu não sei como que é. No YouTube é Grupo Musical Sol de Assis, eu não sei o nome certo. E no Instagram é Sol de Assis Música. Isso. É o trabalho da música que a gente faz para harmonizar, para trazer mais consolo, mais tranquilidade para a gente, para ajudar, tá bom? Então quem quiser também ouvir durante a semana, tá lá no YouTube, tá? É só isso, obrigado. Então vamos passar para a segunda parte, a Estela vai fazer a prece de encerramento. Então vamos todos acalmar os pensamentos, conectar com essa energia amorosa, energia de Deus, de Jesus, que nos ampara, que nos fortalece, e que cada um de nós que viemos aqui possa sentir essa energia amorosa envolvendo todo o seu ser, que possa receber o que veio buscar, e que essa energia amorosa possa fazer parte do nosso dia a dia, possa fazer parte da nossa palavra com o próximo, que essa amorosidade possa vibrar no nosso dia a dia com muita alegria, levando essa fé, esses ensinamentos para todas as pessoas que chegar próximo de nós. E com a prece que o Senhor nos ensinou, vamos dar encerrado mais um trabalho da noite com muita gratidão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e nos livre de todo qualquer mal.